A Carol é psicóloga, formada na PUC, é agora nossa membro analista da SBPA e da EAP, que é a Internacional Junguiana, e ela fez também um curso de formação de casal e família na Clínica Ana Maria Popovic, na PUC. É isso, Carol? Isso mesmo, É. correto. Então, antes ainda de você falar da monografia, conte um pouquinho da sua prática clínica e conte por que que você comece por aí, que eu acho que é isso que você vai fazer. Comece nos contando por que que você escolheu esse tema, né? Qual é a sua motivação assim mais potente? A motivação está até em uma das telinhas, né? Meu filho. Já vi ali. Não, é o seguinte, então, é isso, psicóloga, né, clínica, é, o tema da maternidade é muito profundo para mim, né? Fiz uma imersão muito grande, então eu queria agradecer, né, Bel, por poder dividir e compartilhar um pouco do meu bebê, né? Já que estamos falando de maternidade, porque né, eu comentava durante a formação que eu escreveria e iria parir a monografia antes de ter um segundo filho. Eu já tinha o primeiro e teria o segundo, né? Estava com planos do segundo. Porém, como na maternidade nada a gente controla, né, e nada a gente planeja, né, praticamente nada, não aconteceu assim. Então, primeiro nasceu o segundo filho e depois né, veio a monografia, nasceu a monografia. Na verdade, foi uma escrita que aconteceu muito em conjunto, né, na fase de tentativas, de engravidar, gestação, parto, puerpério. Então, eu fui escrevendo ao longo, né? Então foi uma imersão, né, ao longo de toda essa vivência. Então foi uma imersão bem grande, né? Uma monografia bem viva para mim, assim, né? Ia me identificando, ia me empolgando com o que estava lendo, fazendo sentido, enfim. Então é um pouco por aí, né? E o motivo, então, são os dois, né, principais, mas também na prática clínica, né? O quanto que eu vejo que é uma questão realmente que assola muitas mulheres e mães, né? Então eu acho que é bem interessante, e bem contemporâneo, apesar de maternidade ser algo que a psicologia, né, se atentou bastante, né? Tem muitos escritos sobre isso. Então, eu tentei pegar um outro lado, um outro olhar, né, para esse tema, né? Ok, Carol, vamos te ouvir. Você, como eu estou dizendo, tem coisas muito interessantes para nos contar sobre esse tema, não é? Renovando esse olhar da psicologia e trazendo o olhar junguiano sobre esse tema. Esse é um tema que a psicanálise usa bastante, com seus autores todos, né? Mas, enfim, acho muito interessante tudo que você pode trazer para a gente hoje, que está escrito lá. Tomara que dê tempo. E, ao final, vamos ter um tempo de conversar também com você, tá bom? Vamos Combinado. lá. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá, né? Eu vou falar sobre a maternidade real contemporânea brasileira, como a Bel já introduziu, né? E eu queria começar fazendo uma provocação, uma convocação, né, para a gente trocar um pouco, para se aproximar, então, para vocês poderem participar um pouquinho. Super breve, um bate-bola, né? Então, mas queria contar com a participação de vocês. Pode ser por chat, escrever no chat, quem não quiser, ou abrir o microfone e falar, né? Então, qual é a primeira imagem que vem à mente quando pensamos na palavra maternidade? Queria que vocês escrevessem um pouquinho, me ajudassem para a gente poder esquentar, né? Esse tema. Bom, para mim já vem mãe e filho, né, Carol? Maternidade, mãe e filho, que é uma díade, né? Não existe uma mãe sem um filho. Quando você fala em filho, pressupõe uma mãe. Quando você fala em mãe, pressupõe um filho. Não é isso? Uhum, sim. Uhum. Então, falando, né? Filhos, a amamentação. Vamos lá, participem, escrevam aí. Desespero, um milhão de funções. Tem aqui alguém Ah, dizendo. agora eu tô vendo. Eu não estava Outra vendo. coisa, conexão. Outra palavra é colo, abraço. Tá Uhum. vendo? Uhum, agora eu tô vendo. Deméter, desenvolvimento, sobrecarga, culpa, dedicação, entrega e doação, cuidado, dualidade, vaso,
Bom, imagem equilibrando pratos, amamentação, dúvida, emoções. O José Alvim escreveu: falta minha mulher com o neto no colo, amor, uma mãe Uhum. com o bebê nos braços, quando falta rede de apoio, dificuldade. Sim, É, interessante, ótimas imagens. eu acho que a imagem do flyer foi bem, né, já mobilizou uma grande parte, né, desses comentários, né? Aproveitando, obrigada pela participação, né? Vou fechar aqui só para voltar a compartilhar, né? Então, vamos lá. Pois é, eu fico pensando que a gente tem uma influência, né, da mídia muito grande, então normalmente a primeira imagem, eu acho que é, assim, muita gente falou amamentação, né, essa criança no colo, então esse cuidado, essa coisa mais maternal, tudo isso, né, principalmente a mulher branca com o bebê, amamentando no seio plenamente, feliz, enfim, né? As pessoas foram trazendo as outras coisas também, o que eu acho bem interessante, né? O que será que isso quer dizer? Depois eu quero ouvir ao final, né? Se foi já o flyer que chamou, né? Essa imagem do flyer ou, né? Realmente tem coisas mudando, né? Mas peraí que eu preciso voltar agora para conseguir passar. A imagem que eu escolhi é essa, né? De uma mulher negra, porque a gente está falando de Brasil, né? Então eu queria trazer uma representatividade, né? Ela é uma mulher visivelmente esgotada, né? Tendo que conciliar todas as tarefas, então, uma preocupação com as finanças, cozinhar, o bebê chorando, aquele caos dentro da casa, né? Conciliar o trabalho, enfim, então, uma imagem bem contemporânea, né? E bem real, a maternidade real, né? Quando eu falo de real, eu não faço no trabalho uma questão entre uma análise, né, do real versus simbólico ou imaginário, né? É mais, eu emprestei esse termo real do acervo popular brasileiro, né? No qual a maternidade real é tida como essa mais do dia a dia, né? Então, na verdade, tem esse sentido, né? Então, esses temas todos aí eu vou tentar abordar ao longo dessa apresentação, né? Um outro ponto dessa imagem, né, essa exaustão. Então, exaustão materna, a questão do adoecimento psíquico, que ficaram muito em evidência após a pandemia de Covid, né, 19. Então, que sempre existiram, mas ficaram ainda mais gritantes, né? Em duplas e triplas jornadas de trabalho, enfim, né? E aí eu fico pensando que um caminho, talvez para diminuir ou para cuidar, né, dessa exaustão, seja, para amenizar um pouco essa exaustão, seja ter uma rede de apoio, né? Então, falar de necessidade de rede de apoio não é uma novidade, acho que muita gente já ouviu falar rede de apoio, porém, na minha prática clínica, eu percebo que ainda as pessoas têm, as mulheres, mães, têm muita dificuldade de fato, confiar, construir, né, essa rede de apoio e contar e delegar, enfim, pelos diversos motivos que eu vou explicar ao longo da apresentação, né? Bom, toda mãe precisa de uma rede de apoio, né? E, como eu acabei de falar, e o mesmo vale para quem está escrevendo um trabalho, né? Então, eu fiz né, esse capítulo que chama Rede de Apoio Teórico, né? E como eu sei que tem uma plateia mista aqui hoje, eu queria, enfim, trazer um pouco dos conceitos básicos de Jung para as pessoas não ficarem, né, entenderem o que eu estou falando, né? Então, o meu referencial, como a Bel falou, é da psicologia analítica, né, ou junguiana, como preferirem, né, É, o criador da psicologia analítica foi Carl Gustav Jung, né, ele criou a teoria dos opostos, que coloca a natureza dual dos fenômenos, potencialmente positivos e negativos, né, presente também nos arquétipos, que é um outro conceito, né, não tem um lado bom sem o mal, né, e na maternidade também. Então, além disso, Jung criou
é o termo sombra. Então, a sombra possui aspectos desagradáveis e imorais de nós mesmos, né? Que gostaríamos de fingir que não existem ou que eles não têm efeito sobre a nossa vida, nossas inferioridades, nossos impulsos inaceitáveis, nossos atos e desejos vergonhosos, que são dificilmente assumidos, né, e integrados à personalidade e, portanto, facilmente projetados. A projeção da sombra pode afetar indivíduos, grupos de pessoas e até nações inteiras, né? Normalmente a gente pensa mais na sombra individual, né? Mas nesse trabalho eu me detive muito mais nessa sombra coletiva, né? O Hopke, que é um autor que faz um livro que é sobre as obras completas, né? Compila todas as obras completas do Jung. E tem uma frase que eu acho muito interessante para trazer esse outro lado, né? Então, o caráter da sombra de um indivíduo é altamente influenciado por fatores pessoais e culturais, né? Normalmente, na psicologia analítica, a gente fica mais no pessoal, né? Bom, indo para um terceiro conceito de Jung, né, muito importante na teoria, o conceito de complexo. O complexo é um conjunto de pensamentos, sentimentos, memórias e percepções organizados em torno de um núcleo emocional comum. Esses complexos geralmente se formam a partir de experiências significativas ou traumáticas e podem influenciar o comportamento e percepção de uma pessoa de maneira inconsciente, né? Eles são autônomos, carregam uma forte carga emocional, podem irromper na consciência de forma abrupta, sem que muitas vezes a gente possa controlar, né? Se a gente não, principalmente quando a gente está muito, a gente não tem consciência disso, né? A gente pode ser facilmente possuído, tomado ou identificado por um complexo, né? Eles fazem parte do inconsciente pessoal. Mas, não sei se todos sabem, o Jung também fala do inconsciente coletivo, né? Nessa linha, os pós-jungianos, Singer e Klimes, é, é, pensaram na ampliação e modernização desse termo de complexo, criando o termo de complexo cultural, né? É uma nova ideia, não tão nova assim, porque na verdade já tem alguns anos, né? Mas comparado com os conceitos de Jung, é bem novo. E pode contribuir para a compreensão da psicologia dos conflitos grupais, que é o meu enfoque aqui hoje, né? Tanto a nível de uma psicologia coletiva de grupo, como da influência dos complexos culturais sobre os indivíduos de um determinado grupo, né? Então, o modelo de Jung se pauta na teoria dos complexos aplicada sobre os indivíduos. Quando se refere ao coletivo, a psicologia junguiana costuma recorrer à teoria dos arquétipos, né? Porém, o Jung era um estudioso das diferenças culturais, né? Estava super atento ao que hoje se denomina, né, Henderson, que é esse autor que está aqui, ele denomina o inconsciente cultural, o nível cultural da psique, que estaria entre o inconsciente pessoal e o arquetípico, então seria uma novidade, né? Estaria no meio, né? Então, parecido com o conceito de complexo, o complexo cultural emerge do inconsciente cultural por meio da interação do lado arquetípico e pessoal da psique com o mundo amplo externo, né? Nos quais estão as escolas, as comunidades, a mídia, todas as manifestações culturais da vida em grupo. Por isso que eu quis começar com esse bate-bola, né, para ver o que de fato, né, a mídia e etc. trazia, né? Então, assim como o complexo individual, o complexo cultural pode ser pensado como um grupo de ideias e imagens emocionalmente carregadas que possuem em seu centro um arquétipo. Os complexos culturais abarcam poderosas emoções provenientes de uma energia arquetípica compartilhada entre indivíduos de um determinado grupo, né? E eles também são repetitivos, autônomos, resistentes à consciência e costumam coletar experiências que comprovam seu ponto de vista, né? Eles são vividos na vida em grupo, internalizados na psique dos indivíduos, né? Se vocês tiverem dúvida ao final, a gente pode abrir, né? Porque são vários termos, Isso. né? Mas a minha proposta no trabalho é justamente colocar que a maternidade é um grande, extenso complexo cultural, né? Então, é por aí que eu vou, e por aí eu fui tentando entender a questão da história, né, da contextualização histórica para poder embasar, né, um pouco essa ideia, né?
Então, vou começar falando alguns pontos, né? Como a Bel falou, uma revisão, né? Algo mais atual, né? Um olhar atual para a mulher e a maternidade, né? Então, queria começar com a Elisabeth Badinter, que é uma filósofa francesa, né? Que escreveu dois livros, um em 1985, que chama O Mito do Amor Materno, um clássico, né? Que é esse que eu vou falar um pouco. E em 2011 ela escreveu O Conflito, a Mulher e a Mãe, que é muito bom também, né? Que ela traz várias outras contribuições, algumas eu vou colocar aqui hoje, né? Então, na verdade, para ela, o amor materno é um mito. Por quê? Porque ele não é universal, ele não é inato, ele não é inerente a ser mulher, ele varia de acordo com a cultura e com a individualidade de cada mulher-mãe. Não existe um comportamento materno próprio da espécie, né? Não é um instinto baseado em um determinismo biológico, né? É um sentimento humano como outro qualquer, né? E pode ou não existir. Então, ele é produto da nossa evolução social. Isso eu vou entrar um pouquinho na história para entender como que isso se deu, né? E é conquistado ao longo do tempo e dos cuidados dispensados com o bebê e com a criança. Então, sai um pouco dessa ideia de que isso é dado a priori, né? Esse amor é dado a priori para é algo que é construído, né? Conquistado nessa relação. Então, então a maternidade é uma construção histórica e cultural, né? Isso fica claro nessa passagem da Analia Frank, né? Que é membro da sociedade também, né, que nas sociedades em que esperavam náuseas e partos difíceis, eles de fato ocorriam. Ao passo que em outras, que não rodeiam de medos as gestantes, os partos transcorriam com mais naturalidade e sem incidentes. Isso ficou claro quanto que a influência, né, da cultura, né? É, Documentos do século XVII e XVIII mostram uma indiferença e frieza materna. Então, isso corroborando com essa ideia do mito do amor materno, né? Uma insensibilidade dos pais em relação à morte de um filho, por exemplo, um abandono das crianças em internatos ou casas de amas, né? A recusa ao aleitamento e principalmente a ausência de culpa. Isso para nós, né, e o desinteresse das mães e de toda uma sociedade em relação às crianças. Isso para nós é algo assim, uma aberração, né, se a gente pensar. É uma psicopatologia, um desvio, né, se a gente pensar hoje. Mas na época não. Então, eu acho bem interessante, né, a gente pensar que tem uma influência grande, né, de cultura para cultura e de época, né. Então, né, esse desinteresse das mães, de toda uma sociedade, ele foi sofrendo uma inversão no século XIX, XX, XXI, e começou a atribuir-se uma centralidade, né, à infância, uma centralidade, né, muito grande. Então, tanto que vários estudos da psicologia, né, sobre a criança, sobre a infância, sobre a primeiríssima infância, enfim, sobre a relação mãe-bebê, enfim, tem toda uma mudança, né? É importante dizer que o discurso social define padrões do que é ser mãe, bebê, parto, aborto, infanticídio. Então é isso, o que é um parto, ou o que é ser mãe, antigamente é muito diferente do que é ser mãe hoje, né, em 2024. Então tem e o discurso social normalmente vai definindo aí, né? E é isso que eu pretendo trazer para vocês hoje, né? Esse discurso social, né? Atual, né? É, Isso por quê? Porque a forma de lidar com a gestação, o parto e o puerpério não é consensual, né? Agora, o que é consensual e unânime na história da humanidade é colocar a mulher como protagonista desses cuidados, né? Então, isso aparece, e eu vou mostrar mais adiante um pouquinho essa questão, né? Pegando um pouco do que a Bel falou, né? De passar no portal, essa parte do portal né, me presentearam com essa fala e eu coloquei né, com autorização, eu coloquei na monografia. É, e foi muito, muito rica mesmo, né? Acho muito bonita a introdução, né? Mas, em suma, é assim, não basta ser mãe, é necessário tornar-se mãe, né? Porque a gestação por si só não garante esse vínculo, né? Isso é algo existe um trabalho psíquico, né, para tornar-se mãe, né? Então, acho que isso é muito importante, né, de ser colocado, né?
É, um ponto que eu gosto de falar é que hoje em dia está muito em alta essa questão do parto humanizado, né? E o parto humanizado, ele prevê o protagonismo da mulher, né? Da mulher mãe, porque ela escolhe se ela quer, né, uma cesárea ou não. Lógico que tem uma interferência dos médicos, então, não, nesse caso, não dá para ser parto normal, vai ter que ser cesárea, o bebê está em risco, enfim. Mas, normalmente, você tem um pouco mais, você dá esse direito de escolha à mulher, né? Então, isso foi uma inversão. Antigamente, os partos eram por cesárea agendada e, enfim, uma coisa muito mais, né? O momento da obstetrícia é predominantemente patriarcal, né? Hoje em dia a gente vê um pouco com as FIVs, né? Mas isso é, já está mudando, né? Mas, então, eu acho que esse momento do parto, né, humanizado, você pode reconhecer as necessidades do bebê e os desejos da mãe. E o que, para nós na psicologia analítica, é uma proposta mais de alteridade, de você olhar para esses dois lados, né, dessa dia de mãe e bebê, e não só um, né? Porém, no puerpério, essa mulher mãe acaba caindo na invisibilidade social, né? É como se o papel já cumpriu o seu papel, né? Então, com a sociedade, com a manutenção da espécie, então, agora não. E é justamente no puerpério, momento de maior vulnerabilidade, que é tão importante esse olhar, esse cuidado, né, com essa mãe. Agora, isso não fica restrito somente ao puerpério, isso pode ser visto, né, essa necessidade de olhar para a mãe também continua ao longo de para sempre, né, praticamente. Olhar para esse lado, né? É, Até porque as mães restam as obrigações, as doações, o sacrifício, a exigência de perfeição, quase que uma imagem de semelhança divina, né? Mas pouco se encontra um olhar amoroso para essa mulher, né? Respeitoso, cuidadoso. Elas ficam no limbo das emoções, sofrendo caladas e muitas vezes sozinhas, né? Principalmente no puerpério, né? É como se as falas não tivessem muito eco, né? Não tivessem ninguém tivesse escutando e dando muito ouvido, né? Então, a infância é uma construção social e produto de uma mudança histórica de mentalidade também, né? Eu vou falar um pouquinho até mais adiante sobre isso, né? E então, nesse lado, isso está no próximo slide, mas eu vou falar, a gente observa um resgate, né, dessa criança que foi abandonada, né? Que antigamente ser criança não tinha nem lugar na mesa, né? Porém, a mãe abandonada, né? Isso é uma coisa que eu trouxe, tá lá no próximo slide, que é uma provocação que eu faço, né? Um pouco nessa linha. O que a gente vê hoje, né, de fenômenos na maternidade é a romantização, que é algo que não é de hoje, mais antigo, né? Não é à toa que a Badante escreve sobre o mito do amor materno lá desde 1985, né? Porém, algo novo que tem agora é a questão do terrorismo. Então, a romantização fica na parte da idealização, do positivo, do amor, do contato, e o terrorismo traz esse lado, descortina esse lado mais fatalista e negativo, com falas do tipo, você nunca mais vai dormir, a sua vida acabou, não existe mulher depois de virar mãe, e por aí vai, né? Então, se você não fizer introdução alimentar de tal, tal, tal jeito, você vai causar danos irreparáveis no seu filho, e por aí vai, né? Então, o terrorismo é um fenômeno atual, né? A maternidade é uma experiência ancestral compartilhada por gerações, né? Isso é passado, né? De geração para geração. Inclusive tem vários, na minha época eu fazia assim, assado, né? As avós muitas vezes falam isso, enfim. Porém, ela é única e diversa, né? E a nossa consciência patriarcal tem muita dificuldade em contemplar essa multiplicidade, né? De modos, jeitos de maternar, né?
É fato que perde-se muitas horas de sono quando se tem um filho, né? Todo mundo sabe. Porém, Muitas. é possível e existe, né? Eu sou prova viva disso que existem bebês que dormem desde pequenininhos, recém-nascidos, a noite inteira, né? Porque para o terrorismo na maternidade isso não existe. Mas enfim. Porém, ganha-se um tônus muscular, né? Isso é fato. Quando você carrega muito no colo, o seu bíceps vai, né, aumentando a questão da perna, de agachar e tudo mais, mas principalmente o meu foco aqui é você ganha tônus psíquico, né? Quando você chega no limite, na exaustão, você descobre qual é ele. Então, eu acho que a maternidade, nessa linha, pode ser propulsora de transformação, né? E do processo de individuação, como a gente chama na psicologia analítica, né? Porém, não é para todos, né? Existem o que eu coloquei, as mães turistas, que eu coloquei dessa forma, né? Que são essas mulheres que, na maior parte das vezes, delegam integralmente, né, a maternidade e não escutam esse chamado, né? Porque é um chamado para se transformar, um chamado para você se rever, né? E para você se ampliar. Então, as mães turistas ficam como se elas vivessem a maternidade muito alheias, né? A esse, enfim, toda essa vivência que é tão intensa, né? Então, não é para todo mundo essa transformação que a gente costuma falar, né? É, Então, a maternidade, ela é catalisadora de processos mentais e de reestruturação neuronal. Hoje em dia fala-se até nesse ponto, né? Porém, a meu ver, é algo que eu coloquei, é que o excesso de preocupação, a exaustão, o esgotamento, a hiperresponsabilização, a exigência de autossuficiência, a perfeição, geram um sofrimento psíquico tão intenso que fazem com que tem uma perda nessa plasticidade, dificultando o pleno desenvolvimento da mente, né? É, Um pouco desse enrijecimento, ele se dá não só, né, no esgotamento né, na exaustão, mas também porque as mulheres mais contemporâneas estão se baseiam muito na ciência positivista, né? Então, nos dogmas, na dicotomia certo e errado. Então, dúvidas do tipo, será que se eu colocar na minha cama, então ele nunca mais vai para a cama dele, vai ficar dependente de mim pro resto da vida, né? Enfim, tudo isso em busca de respostas objetivas e absolutas, né? Que impedem com que as mulheres possam encontrar, né, a sua singularidade, o seu jeito de maternar, né? Próximo, né? Então, eu já falei um pouco dessa questão do resgate da criança abandonada, né? Que aconteceu ao longo da história, mas a mãe abandonada, acho que a gente ainda precisa batalhar, né? A psicologia focou bastante na fusão, né, no ciclo gravídico puerperal, na questão da fusão mãe-bebê, diversos e diversos estudos, né? Porém, isso nem sempre acontece. E aí, né? Eu acho que pouco se escreve quando não acontece, né? Dado o quanto que a psicologia também, né, reforça a ideologia maternalista, né, e contribuiu para a romantização da maternidade. Então, o que que é ideologia maternalista? Isso que a Vera Conelli e a Elizabeth Badante falam muito, né? A ideologia maternalista é um conjunto de crenças que valoriza a maternidade como a principal função e papel das mulheres. Então, ela promove a ideia de que o principal propósito da vida da feminina é ser mãe e cuidar dos filhos, reforçando papéis de gênero e colocando a mulher predominantemente no lar. Essa ideologia pode influenciar políticas públicas e é criticada por limitar a identidade feminina e reforçar desigualdades de gênero. Né? A gente parece que não, porque tem muitas mulheres que trabalham hoje em dia, porém isso ainda é muito forte, principalmente na questão da culpa materna, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Aí fica bem claro, né, a ideologia maternalista, né? A responsabilidade, uma vez que a responsabilidade é somente da mulher.
né? Então, pegando um pouquinho dos autores da psicologia aí, da psicanálise, o Winnicott fala sobre a mãe suficientemente boa, né? Esse conceito, eu já vi até mulheres hoje em dia, não sei se você já viu, Bel, que usam camisetas, mãe suficientemente boa, ou seja, virou uma bandeira, né? Não sabia, né? Hã? Eu achei curioso, né? E assim, é muito bom porque ele alivia a exigência de perfeição. Então, não é que você tem que se adaptar 100% ao bebê, você tem que perder totalmente a sua vida. Então, isso eu acho que ajuda traz um pouco de liberdade, né? E alívio para as mulheres mães. Porém, o que eu coloco no trabalho é que, a meu ver, a mãe primeiro deveria ser suficientemente boa consigo mesma, porque o Winnicott fala de ser suficientemente boa para o bebê, né? E fica faltando esse outro lado da moeda, né? De ser suficientemente boa consigo mesma para daí poder ser suficientemente boa com o bebê, né? Então, esse é um ponto que eu coloquei no trabalho que tem a ver também com. Eu fui escrevendo, Uhum. né? Todas as retrospectivas e tudo mais. A Vera Conelli também propôs uma ampliação do conceito de preocupação materna primária, que é essa preocupação que e normalmente, né, porque o Winnicott se refere constantemente à mulher mãe que gestou e pariu, e não às os vários outros cuidadores, né, ou possíveis cuidadores, enfim. Então, por isso que ele chama preocupação materna, ao invés, né, primária, materna, e não preocupação primária. Isso já demonstra o quanto que ele também estava, né, tinha como base a ideologia maternalista, né? Então, a Vera Conelli questiona e fala, olha, a gente precisa ampliar isso para todo e qualquer cuidador, né, que desempenha a função materna e paterna, né, prescindindo de gênero. Né? Todo mundo que está conectado ao bebê vai ter essa preocupação, vai perceber quando ele está com fome, quando ele não está, quando ele precisa de algum cuidado, trocar a fralda, enfim, né? Um último ponto dessa parte de Winnicott, né, é que o que o bebê de fato precisa é de um ambiente suficientemente bom, que possa lhe oferecer vários humanizadores, não necessariamente um só, e esse um só a mãe, né? Então, isso é algo que eu acho bem importante, assim, são algumas revisões mesmo dos conceitos, né, de Winnicott e ampliações. Trazendo agora um pouco para o nosso lado, né, da psicologia analítica, o Hillman é o criador da psicologia arquetípica, escreveu um artigo em 1983 que chama Amar Mãe. E é muito interessante, porque ele começa propondo essa inversão, né? A gente sempre fala da mãe má, né? Que causa um mal para o filho, que é como uma bruxa. E aí ele traz esse outro lado fazendo essa inversão, né? Porque ele diz que mesmo as ditas boas mães experienciam a si mesmas como más mães. Eu acho fantástica essa frase. Isso eu vejo muito, né, na minha prática clínica, na minha vivência, enfim, né, minhas observações. E então todo mundo fica na dúvida: será que eu estou fazendo bem? Será que, né, é esse o caminho? Sempre tem essa dúvida, esse questionamento, né? Então, ele coloca que é isso, tem a boa mãe, né? Como tem uma natureza dual, positiva e negativa, tem a boa mãe e a má mãe. E a má mãe reflete a negatividade do arquétipo, né? Aí tem uma citação, né, que eu coloquei aqui, desse artigo, que eu acho muito boa, né? Que é a experiência plena da maternagem invoca o impulso de destruir a criança, de alimentar-se de sua vida, de transformá-la em pedra, de enlouquecê-la, de abusar dela ou de abandoná-la. Esse lado da maternagem aparece na madrasta dos contos de fada. Porém, aparece também nas fantasias das mulheres, principalmente no puerpério, no auge da exaustão, né, de muita raiva, de jogar o bebê pela janela. E isso é muito importante a gente trazer isso para a consciência. Isso normalmente fica depositado na sombra coletiva, então é difícil até chegar no consultório, eu diria,
porque, É. né, dá muita vergonha. Isso é muito inadmissível, né, para uma mãe contemporânea. Então, ele fala, o Hillman fala nesse artigo do conjunto arquetípico mãe e filho, né? O quanto que o conjunto influencia a teoria psicológica, né? Contribuindo para essa projeção negativa e de culpa materna, porque enquanto tem uma criança que a gente vê como boa, e a psicologia fala muito disso, né? A criança divina, boa, feliz, sorridente, ingênua, automaticamente quem é amada da história é a mãe, né? E vice-versa, mas normalmente é por aí, né? E até porque é isso, né? Tem uma outra frase que eu acho muito boa, que é o altar em que grande parte da psicologia adora é o templo da mãe negativa. Então, fala-se muito, a culpa é da mãe, né? Foi por causa da mãe. Ninguém fala a culpa é do pai, né? Até durante a defesa da banca, a gente comentou, né? Acho que tem que ter um artigo sobre isso, culpa paterna. Né? Agora vamos ver, vai ter um congresso sobre masculinidade, vamos ver se aparece essa temática, não sei. Um último ponto que eu acho muito interessante, conversa com o que eu estava explicando do Winnicott, é a questão que o Hillman coloca que a mãe, na verdade, é a mãe como nunca suficiente, né? E, de fato, parece que é bem por aí, né? Então, se a mãe dá carinho, amor, afeto, se ela se preocupa, se ela vai assistir todas as apresentações de final de ano, ela é sufocante. Ela é vista como sufocante, né, para os olhos da sociedade. Se ela dá liberdade, autonomia, independência, ela é negligente. E por aí vai, ou seja, nunca tá bom, né? Então, vamos lá para o próximo. Isso, agora vou começar a parte da contextualização histórico-sociocultural, né? É, Me baseei principalmente na Vera Iaconelli, mas eu também fiz uma retrospectiva histórica e sociológica do papel da mulher, não da mãe, né? No meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Mas a Vera traz esse olhar para a questão da maternidade, né? Da mulher mãe, né? Então, ao longo da história. Então, é o seguinte. Nas sociedades estáveis, né, denominada antigamente primitivas ou arcaicas, né, hoje em dia a gente chama de sociedades estáveis, o lugar de pertencimento das mulheres ao grupo social se dava pela fertilidade. Então, o papel reprodutivo era o principal. E os demais papéis giravam em torno desse, né? Nessa época, a maternidade era muito mais coletiva e compartilhada. Então, havia uma transmissão direta de conhecimento em relação à gestação, parto, puerpério e cuidados com o bebê. O que quer dizer isso? As meninas, né, principalmente, que depois tornariam-se mães em algum momento, nasciam e cresciam vendo outras mães amamentarem, parirem, né, passarem pelo puerpério, cuidados com os bebês, elas carregavam os bebês. Então, essa transmissão direta de conhecimento, né, traz, e essa vivência intensa, essa experiência, fazia com que a gente achasse até que era bem instintivo, né? E na verdade, não, é um comportamento aprendido, né? E então eu acho interessante esse ponto, né? Aí nos povos originários, um outro ponto também, o bebê é de todos e a sobrevivência é pensada em termos coletivos. Então cada comunidade é responsável por todos os membros, inclusive as crianças, né? E hoje em dia a gente vê uma segregação muito maior, né? A responsabilidade é principalmente dos pais, né, que escolhem ter filhos, né? Na antiguidade, o destino da mulher no mundo romano era fixado pela maternidade, né? Na Idade Média, por sua vez, né, o discurso religioso predominava todo o âmbito social e era com base nos ditames da igreja que as questões femininas eram pensadas. Então, a figura feminina de Maria, mãe de Jesus, era cultuada, denotando a ênfase no caráter virginal, né? Com o passar dos séculos, observou-se um declínio da ênfase na virgindade e o início do culto do papel maternal, né? Então, a dedicação materna serve dessa forma para redimir a mulher medieval da sua tendência demoníaca, né? Isso diz a Vera Iaconelli, né? Na maternidade, então, como se ela ficasse pura, né, nesse lugar, né? Na modernidade, o contingente de crianças abandonadas, que tinham que ficar sob tutela do Estado,
e a alta taxa de mortalidade infantil estavam causando muitos ônus, né? Então, dessa maneira, a conservação de crianças passou a ser interesse de todos e presente no discurso público. Então, quando eu falei lá atrás, né, que teve essa inversão, foi por conta disso, né? Esses são os principais motivos históricos, né? Essas crianças são as crianças que vinham a ser massa de trabalho, manipulável, né, que defendiam a pátria como soldados, que ocupavam as colônias e que então era muito interessante, né, sobreviver à infância, enfim, né, enfim, cuidar dessa infância, né, e terem crianças saudáveis. No século XVIII, né, o aleitamento materno, né, em vista dessas altas taxas de mortalidade infantil, o aleitamento materno passou a ser imprescindível, né, para a sobrevivência, dado que não tinham substitutos, né, de leite, então, fórmulas como existem hoje em dia, né. Nesse sentido, começaram a ter um destaque, dar um destaque para as nutrizes no quebra-cabeça social, né, então comercializar essa parte da amamentação e, além disso, tinha a figura das escravas, né. Então, a amamentação, que era fazer uma amamentação compulsória dos filhos dos senhores. Então, ou seja, estava assim, estava muito presente essa questão, né? E a Vera Conelli traz uma passagem, né? Bom, enfim, agora só continuando um pouco, depois eu trago a passagem da Vera, né? Que do século XVIII para o XIX, aconteceu essa reviravolta na infância e na maternidade, na qual o amor natural entre mãe e filho começou a aparecer no discurso social, né? Então, e a mulher e a maternidade adquiria um caráter de missão, né? Então, a mulher, pegando a passagem, a citação, a mulher não é impelida a gerar, ela sim o deseja agora, né? Ser mãe, ele é tão natural que não sê-lo é uma ofensa à natureza feminina. E por desejar, ela zela por sua cria. Fora isso, teríamos o desvio moral, a patologia, né? Então, é, isso é muito importante porque tem uma mudança para essa coisa mais natural, né? Então, no discurso, né? Que depois a Elizabeth Badinter também vai chamar de ofensa naturalista, vou falar um pouco mais para frente, né? Com a criação dos métodos contraceptivos, abriu-se a possibilidade de uma ambivalência materna. Então, eu quero ou não ser mãe, né? De repente, isso passou a ser uma possibilidade, que antigamente não era, né? Até porque, né, como diz a Lavante, a reprodução era ao mesmo tempo um instinto, um dever religioso e uma dívida a mais para com a sobrevivência da espécie. Era evidente que toda mulher normal desejava filhos. Era um destino obrigatório, né, em suma. Então, porém, o desejo por filhos não é nem constante nem universal, né? Isso é o que vimos ao longo da história. Tanto Elizabeth Badinter como a Bell Hooks, que é uma ativista feminista negra, ela traz essa mudança, né, do foco do movimento feminista, né? Então, teve a primeira onda do feminismo, que as mulheres queriam direitos iguais com os homens, queriam participar, né, entrar essa entrada no mundo externo, público e do mercado de trabalho, enfim. A segunda onda que elas colocam é essa virada, né, de passar a valorizar a potência do maternário, né? E o parto mais humanizado possível, domiciliar. Hoje em dia a gente vê as várias, né, consequências disso. Então, domiciliar, sem anestesia, sem analgesia, enfim, né? A maternidade agora, né, depois da segunda onda, foi vista como uma experiência crucial da feminilidade e é o retorno maior à natureza, né, à mãe natureza. Então, a gente precisa honrar a mãe natureza, sendo mães da forma mais natural possível, né? E recuperar o orgulho do papel de nutriz, que ficou de lado com essa primeira onda do feminismo, quando as mulheres entraram para o mercado de trabalho, né? No século XXI, o que que a gente vê, né? Uma pluralidade de mulheres mães, uma heterogeneidade de opções de vida. Então, tem tanto que é muito difícil ter né, ter alguma generalização, porque são tantas opções, né? Então, tem as mulheres que querem se dedicar exclusivamente à maternidade, né, que a maternidade é uma prioridade, tem outras que querem conciliar
maternidade, trabalho, tem outras que não querem ser mães, não preferem se dedicar à carreira, tem as infecundas que querem ser mães a qualquer custo, né? E ainda tem as que podem ser mães e também não querem ser mães, e resolvem viver a maternidade via adoção, né? Que isso é algo que eu vejo que está bem forte na geração Z, né? Tá vindo com tudo isso, não vivenciar a maternidade no corpo, mas dessa outra forma, né? Via adoção, que é bem interessante, né? Isso anda aparecendo na minha prática clínica. Então, são muitas opções, né? E, enfim, como eu disse um pouco lá atrás, né? O que acaba ficando na sombra da maternidade hoje em dia, dado que existem todas essas opções, é o eu me enganei, né? O que é praticamente inconfessável é eu me enganei. Na verdade, eu me arrependo, eu não queria ser mãe, né? Eu não tenho prazer nenhum em ser mãe. Então, eu acho que a gestação, eu tô detestando, sabe assim? Isso é algo que é praticamente inconfessável, né? E que é como se as mulheres que, né, venham a falar isso são um monstro, né? Então, acho que isso ficou bem depositado na sombra coletiva da maternidade hoje em dia, né? Bom, os papéis de mulher e mãe são muitas vezes confundidos, né, em decorrência de questões ideológicas e não de uma suposta natureza feminina, como eu falei, né, a questão do instinto materno, né? O que a Vera Conelli fala é que a fertilidade da mulher foi sendo valorizada ou preterida ao longo da história, mas acima de tudo vigiada e administrada, né? Essa citação que está aqui em cima, né? Se deu um controle do corpo da mulher, né? Então a mulher ou tem que ter filhos, ou não pode ter filhos, ou não pode ter demais, enfim, né? Isso tudo né, uma administração, é uma maternidade vigiada, né? O corpo da mulher, né? Não se trata mais de um dom ou uma inevitabilidade, né? A maternidade, como era antigamente, era inevitável ser mãe, era um destino obrigatório. Porém, isso gera uma relação de dívida, né, da mãe para com o filho. Porque uma vez que eu escolho, eu tenho a responsabilidade e eu devo tudo a esse filho, né? Isso é algo que eu vou questionar um pouquinho mais para frente, né? Mas é assim que é sentido, né? A Badantê, como eu tinha dito, né, anteriormente, fala dessa questão da ofensa naturalista, né, do parto domiciliar sem anestesia, amamentação sob livre demanda, e tudo isso, né, que buscando algo mais natural possível, né? E um outro ponto que eu acho interessante hoje em dia, bem contemporâneo, é essa questão da ditadura da amamentação, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas tem uma liga que chama La Leche League, né? Que construiu os 10 mandamentos do aleitamento materno. Parece uma seita, né? Então, é assim, amamentarás até os 2 anos, obrigatoriamente, ninguém interferirá na sua, né? Ninguém te proibirá de amamentar, enfim. Que prega um amor sacrificial, né? E uma conquista heróica também, ao mesmo tempo, né? Que é, eu consegui amamentar até 2 anos, e aí tem, né, todo um fórum, né? Palmas, enfim, comemoração, que você conseguiu, você foi muito heroína, muito guerreira, né? Então tem esse lado. E isso, na visão da Vera Ionelli, é uma lógica dessubjetivante que ameaça a parentalidade contemporânea, né? Porque a partir do momento que você traz essa radicalidade, é como se todo mundo que tivesse acesso à mesma informação de que o aleitamento materno é importante, etc e tal, faria a mesma escolha, né? E a verdade é que não. Que tem pessoas que têm um trauma absoluto com o seio, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que tentam ao máximo e não conseguem. Enfim, tem mil opções, né? E então tem uma subjetividade muito além, né? E que eu acho que é importante. Então, essa militância do aleitamento materno, né, prega que é direito de todas amamentar. Porém, o não aleitamento também não seria, né? Essa é uma provocação que eu acho interessante fazer, porque a gente
escuta muito falar, né? Esse lado, de novo, um lado da moeda e o outro, né? O que a gente vê hoje é que as mamadeiras, formas lácteas são sinônimo de egoísmo materno, né? Então, você não se sacrificou o suficiente, então as mulheres fazem relactação, assim, causa um sofrimento psíquico, assim, gigantesco, né? Gigantesco, muito, muito grande mesmo. Assim, realmente é algo que é imensurável, assim, né? Isso é geral, pelo que eu vejo. Óbvio, tem pessoas que flui super bem, mas enfim, né? Uma coisa importante que né, que está nessa citação aqui embaixo, né, da Elizabeth Banotet, quando ela fala da ofensa naturalista, também tem essa ideia de que é, os hormônios, né, seria algo que nem um animal, né? Você ter um filho e, né, parir, amamentar, etc e tal. Porém, é, contrariamente à cabra ou à vaca, a mãe humana não tem comportamento automático, né? Os hormônios não bastam para fazer uma boa mãe. Então, isso é interessante, porque muitos se cobram, as mulheres, nossa, eu deveria saber porque é tão instintivo amamentar. Não, né? É um comportamento aprendido. Então, enfim, deixa eu só puxar um pouquinho aqui para ver. É isso. Bom, o modelo ideal de maternidade varia muito, né, de cultura para cultura e de época. Então, a gente pode negá-lo, a gente pode tentar se separar, a gente pode tentar ressignificar esse modelo, a gente pode ter dúvidas ou questionamentos, mas é sempre em relação a ele, ao modelo ideal de cada época que a gente é determinado, né? Então, por isso é tão importante a gente entender todas essas questões a fim de poder ter um pouco mais de consciência, né? Difícil se separar do modelo ideal, mas, enfim, agora eu vou trazer, como né, o meu título é Maternidade Real Contemporânea Brasileira, eu queria trazer um pouco desse viés, né? E, enfim, vamos lá. Então, a Vera Conelli, de novo, ela traz, citando bastante a Vera Conelli, porque ela acabou de lançar um livro que chama Manifesto Antimaternalista, né? Então, tá super, assim, foi ano passado, se eu não me engano. Então, ela traz coisas muito atuais e muito interessantes. Não tem como não citá-la, né? É o seguinte, então, a construção da sociedade brasileira aconteceu no século XVI, né? Com uma influência muito grande da mentalidade dos ideais europeus. Porém, né, a mulher brasileira diverge da europeia, né? Até porque, aí pegando essa passagem que eu acho muito boa e resume bem, né? As condições sui generis da formação do povo brasileiro criam uma intricada combinação de costumes, crenças e raças, né? E é muito único isso, né? Na Europa não é assim. Então, isso tem uma influência com certeza, né? Sobre a vivência da maternidade. No Brasil colônia, era dever da mulher povoar, né? Submissão e obediência da mulher em relação ao homem, e o modelo da escrava adestrada, né? Havia um controle e, ao mesmo tempo, uma exaltação da maternidade, né? O que é curioso, parece um pouco ambivalente, mas está presente, né? A maternidade para a mulher brasileira era um lugar de pertencimento e ao mesmo tempo de poder, porque era uma seara exclusivamente feminina, né? Então, tinha muita coisa que rolava lá, né? Tem vários filmes, né? Até novelas que falam sobre tudo isso que acontecia no backstage, né? Nos espaços privados em relação à maternidade, né? Trazer um pouquinho os dados bem atuais também do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse censo foi o último censo de 2022, inclusive eles estão, isso que eu estou apresentando aqui está mais atualizado do que o meu trabalho, porque quando eu fiz ainda não tinha sido compilados os dados. Então, isso assim saiu, acho que mês passado, por aí, né? Então,
para vocês entenderem as tendências, né? De 2000 a 2023, a taxa de fecundidade do país recuou de 2,32 filhos por mulher para 1,57, ou seja, teve uma queda, né, em 23 anos, significativa, né? É, Entre os estados, porque a gente tem toda essa diversidade, né? Então, entre os estados, a taxa mais alta foi de Roraima, de 2,26 filhos por mulher, e a mais baixa foi do Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante esses dados e, inclusive, gostaria de pesquisar mais profundamente para entender, né, o que que se passa e qual é, né, como que é, o que que leva as pessoas a fazer uma pesquisa, sei lá, mais quantitativa para entender isso, né? Porque eu achei curioso. No Rio de Janeiro, principalmente, né? Acho que Roraima é um pouco mais esperado, mas a parte do Rio de Janeiro. A idade média em que as mulheres tinham filhos era de 25,3 anos no ano 2000 e passou a 27,7 em 2020. E a previsão é que vai chegar em 31,3 anos em 2070, ou seja, as mulheres, é um fato que as mulheres estão tendo menos filhos, estão tendo filhos mais tarde. E isso acompanha o cenário dos países desenvolvidos, inclusive, né? A taxa de fecundidade, ela está correlacionada ao aumento de escolaridade. Então, quando as mulheres têm uma maior escolaridade, elas têm menos filhos e variam conforme o contexto urbano e rural. Então, normalmente, no contexto rural, as mulheres têm mais filhos do que no contexto urbano, né? Porém, a desigualdade social do Brasil, né, e dos gêneros influencia o desejo de ter filhos, né? Então, a passagem da Ioconeg fala um pouco sobre isso, a classe, gênero e raça são marcadores fundamentais para se pensar o valor atribuído a quem pode ou não ser mãe em nossa sociedade do Brasil, né? Isso é muito importante, né? Porque enquanto as mulheres das classes mais abastadas buscam né, a luta das mulheres pelo combate dessa questão da ideologia maternalista, né, querem se livrar de uma maternidade opressiva e compulsória, as negras e pobres, indígenas lutam pelo direito ao apoio e ao reconhecimento de uma maternidade negada desde a colonização, né? Então, isso é bem importante quando a gente fala de Brasil, né? O discurso maternalista estava mais presente nas camadas sociais de maior renda, ao passo que a mulher, né, porque elas estavam mais exclusivas ao espaço privado, né, restritas ao espaço privado, enquanto a mulher negra sempre circulou muito mais, né, estava inserida trabalhava, já vivia essa questão de dupla jornada de trabalho, estava mais inserida no espaço público. Então, a vivência da maternidade é muito diferente, né, a depender das camadas sociais aqui no Brasil, né, é muito heterogêneo, né. Exemplo, a criança na comunidade, para ela é normal, muitas vezes, em muitos casos, ter três mães, né? Aquela que gestou, pariu, e aquela que criou e aquela que educa, né? Aquela que cuida, enfim. É, Normalmente enfim, tem uma variedade muito grande, né? Mas todo mundo no Brasil acaba recorrendo a esse cuidado, já que a gente não pode contar com um Estado, né, que de fato seja corresponsável, a gente acaba recorrendo, né, tanto nas comunidades, as pessoas recorrem muito a vizinhos, pessoas dentro da comunidade que cuidam, né, de outras crianças, até porque as escolas, a maioria, ou grande parte, não sei se é a maioria, mas grande parte das escolas públicas não são período integral, né? Então, nesse contraturno, os vizinhos cuidam, e, enfim. E nas camadas sociais mais altas tem a questão das funcionárias remuneradas, né? O que me leva a pensar que no Brasil tem várias camadas de complexos culturais, né? Eu arrisco dizer isso, né? Sobrepostas, que formam um denso conglomerado, né? Isso torna bem complexo qualquer análise, né? Hoje é só realmente o que eu trouxe no trabalho é mais
uma abertura para isso, mas eu acho bem interessante se tiverem trabalhos nesse sentido, né? O que a gente vê hoje é um colapso da maternidade contemporânea brasileira, então as mulheres mães adoecidas, os pais esgotados, esse descaso enorme do Estado, né? A desigualdade da licença maternidade e paternidade deixa muito claro, né, essa diferença, então seguem depositando as tarefas de cuidado, sobretudo nas mulheres, reforçando estereótipos de gênero, e relacionando aos papéis parentais, o que gera um desequilíbrio muito grande, né? Então, lá fora, todo mundo sabe, eu acho que você tem essa possibilidade de divisão, né, da licença parental, então é muito mais igualitário, né? E aqui fica muito depositado sobre a mulher, né? É uma luta aí, estão tentando lutar para ampliar um pouco, né, a licença paternidade. Então, eu fico pensando quanto que o Estado no Brasil não é um pai abandonador, né? Assim como os homens pais brasileiros. Tem um índice gigante, enorme de pais que não registram os filhos, né, no Brasil, é muito grande, uma ausência, né, pais ausentes. Agora, eu fico pensando, o que será que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Será que também o Estado não é constituído por esses homens pais? Então, enfim, é mais um questionamento, eu não tenho uma resposta, mas, enfim, queria dividir com vocês. São algumas das reflexões sobre Brasil, né? A maternidade brasileira. Por fim, queria trazer um pouco das minhas reflexões, das considerações finais, né? É, eu falo bastante ao longo do trabalho dessa importância da gente né, dessa tentativa, do quanto a gente deve tentar personalizar o nosso maternado, né? Encontrar o nosso jeito, ter uma abertura para quem sou eu enquanto mãe, né? Quem é esse filho? Como que se dá essa relação? O que que esse filho suscita em mim que é diferente do que o outro filho vai ativar em mim, né? Para que a gente possa buscar o nosso caminho e se distanciar um pouco do que é esse modelo ideal, né? A maternidade é uma temática de interesse coletivo que sofre diversos atravessamentos históricos e culturais, como eu falei, né, bastante ao longo de hoje. Condenam-se e julgam-se as escolhas e condutas, hiperresponsabilizam as mulheres e as culpabilizam, ao invés de tentar acolher e buscar soluções, como se fosse um problema de toda a sociedade, né? A tal da corresponsabilidade, né, do Estado. Essa exclusividade né, na responsabilidade das mulheres e a fantasia de que condutas erradas gerariam danos irreparáveis, irreversíveis, reforçam essa tese da culpa materna. E a culpa materna, como a gente viu, é uma arma muito potente em instrumentos de dominação ao longo de toda a história, né? Gerando um adoecimento psíquico e muitas vezes uma diminuição do desejo de ser mães, né? É, é muito interessante o que a Ana Freud traz, né, que a Maria Conelli citou a Ana Freud, sobre o quanto que ela entende que não é tudo culpa da mãe, né? Ela traz que a infância por si só já traz frustrações e desafios que não tem nada a ver com a mãe, né? E a gente normalmente atribui, a culpa é da mãe automaticamente, né? E eu acho que é interessante rever, né? Mais um ponto a ser revisto aí, né? Até porque isso cai né, dá uma onipotência à mulher, né? E eu acho que não é bem assim, são múltiplos fatores, né? Bom, essa tensão dos opostos entre a romantização e o terrorismo acabam energizando ainda mais esse complexo cultural, né? E gera um conflito que é de difícil de solução, né? Então, eu acho que realmente o caminho é a gente ter um pouco mais de consciência, né, disso. O terrorismo, algumas reflexões, fiquei pensando, né, a respeito do terrorismo, porque eu fiquei pensando que o terrorismo poderia ser um movimento enantiodrômico, né, que decorre dessa dissociação originada pela romantização. Então, né, um pêndulo vai de um lado para o outro. Então, estaria nesse movimento enantiodrômico. Isso seria uma interpretação, uma análise um pouco mais pessimista, digamos assim, né? Inviabilizando qualquer integração, por se tratar de uma radicalização de caráter paralisante, né? Então a gente pode ficar lá parado. E Jung fala que saúde tem a ver com movimento, né? As patologias estão na fixação. Então, se a gente fica muito fixado nesse terrorismo,
nada se transforma, né? Uma interpretação um pouquinho mais criativa seria que o terrorismo é um sintoma, seria um sintoma que denuncia, né, sintoma coletivo que denuncia a necessidade do inconsciente coletivo de trazer a consciência e assim integrar os aspectos negativos e sombrios da maternidade. Então, acho que nessa linha a gente teria, né, nós psicólogos teríamos um pouco mais fazer com isso, né? Trabalhar em cima disso, né? É, só passando aqui, eu já estou acabando, viu, Bel? É, então, vamos lá. Assim, sentimentos e pensamentos desprezíveis das mães em relação aos seus bebês, filhos, né, que aparecem de forma mais aguda no puerpério, no blues puerperal, ou nos transtornos psiquiátricos da perinatalidade, tais como a depressão pós-parto, psicoses puerperais, também estão presentes nas fantasias das más mães, como coloca o Rio, né? Mas são tão abomináveis, inadmissíveis, né, a consciência coletiva, que ainda está muito apegado ao mito do amor materno, né? E eu fico pensando se é difícil vir à tona e à consciência isso, é porque há um medo da banalização do mal, né, na maternidade, muito grande. Se as mulheres começarem a falar sobre arrependimento, sobre engano, etc e tal, o que que vai virar? Melhor a gente deixar isso na sombra, né, deslocado para a sombra, né? Um outro ponto que eu coloquei nas considerações finais é a questão da maternidade. A maternidade é resistência ou transgressora, né, por reservar algo de místico, de sagrado. Uma sociedade que valoriza o controle e a racionalidade científica, né, acima de tudo. Assim, hoje em dia está muito forte isso, né? A dor do parto, por exemplo, com essa questão, essa bandeira do parto humanizado, é uma das poucas que resistem, né? Então, vamos sentir a dor do parto. Talvez isso seja um ponto positivo, né? Nessa bandeira, porque hoje em dia, de um modo geral, a gente vê essa, essa anestesia, né, coletiva. Então, enfim. Bom, a questão da perfeição materna é algo, assim, muito, muito forte, né? E é uma ilusão, né? Porque a gente sabe que é inatingível, né? Se a gente pensar do ponto de vista positivo, ele poderia ser uma meta, poderia ser um objetivo. Eu quero me aprimorar, eu quero ficar melhor, eu quero rever, eu quero refletir, para me tornar uma mãe melhor, né? Não necessariamente perfeita, mas melhor. Porém, a perfeição como ela é colocada hoje, né, como a base do romantismo na maternidade, ela pode se transformar em obsessão, né? E diminuir assim a criatividade, a disponibilidade para estar inteira na relação com o outro e consigo mesmas, né? Então isso é um perigo que eu vejo, né, hoje em dia acontecer, né? E é um ponto aí que eu coloquei, né, nessa parte. Então, o romantismo traz a questão do amor e da felicidade pungente, o terrorismo descortina o esgotamento, o fim da liberdade dos prazeres que ela oferecia, né? Pouco se fala do tédio, da frustração, da solidão, cada vez mais evidentes, né, na nossa sociedade que peca pela falta de espaços coletivos de convívio e sólidas redes de apoio e de cuidado das mães, né? Então, essa vivência da solidão materna, principalmente no puerpério, é muito forte e, assim, principalmente nas classes de maior renda, né, onde vive-se essa maternidade mais segregada e menos coletiva, diferente um pouco da, né, quando você está em comunidade, mas isso é bastante importante, né? É, o que eu coloquei, né, é que essa fixação, né, tanto no romantismo como no terrorismo, podem ser uma defesa coletiva patriarcal, né, que impossibilitam o aparecimento da função transcendente, né, que permite a gente superar os conflitos, né? Então, a função transcendente é essa, a terceira via, o ficar no entre para vir algo novo, né? E, como a gente está, enquanto sociedade, migrando, né, principalmente brasileira, né, migrando de um lado para o outro, romantização ou terrorismo, fica difícil sustentar essa tensão para daí vir, né, uma solução, uma superação, né?
Deixa eu só. Tem mais um ponto aqui embaixo? Isso. Então, consequentemente, eu vejo que a gente está ainda muito distante, né, do dinamismo de alteridade, que possibilita uma reflexão, dúvidas, diálogos, enfim, né, trazer dúvidas, diálogos, essa pluralidade, né? O último slide, aliás, tem mais um depois, mas é um extra, né? A maternidade, é, isso eu já falei, está duplicado aqui, mas para aliviar autorrecriminações, então o Hillman traz uma passagem que eu acho muito interessante e pode ser uma saída, né, para as mulheres mães, que é para aliviar autorrecriminações torturantes, sentimentos de ódio despertados pelas crianças, os sentimentos de inferioridade em relação ao ideal somente positivo da maternidade, a psicologia pode ajudar a deslocar a maldade da identificação pessoal para o lado negativo do arquétipo em si, né? Então, citando Hillman, ele coloca: pois os arquétipos são os portadores sobre-humanos da consciência coletiva, e assim auxiliam o humano comum a carregar os fardos sobre-humanos da vida. E aí eu adorei essa parte. Os arquétipos todos têm uma função de maternagem. Enquanto um evento humano universal, a má maternagem pertence a qualquer mãe e à grande mãe. Essa perspectiva arquetípica deixa a mãe menos solitária em sua maldade, e assim menos impelida a reprimi-la e então forçada a atuá-la, né? Porque essas autorrecriminações realmente são muito torturantes, né? A questão da culpa materna é muito torturante. Então, quando é possível deslocar isso, para isso faz parte, né, dessa natureza dual dos arquétipos e está presente em todos nós, isso alivia um pouco, né? E quem sabe a gente consegue ter uma maternidade mais leve, né? Nessa linha, a meu ver, é papel do analista, tanto um lado mais político, de fato combate essa questão da ideologia maternalista, exclusividade materna, né? Esse complexo cultural, né? Então, de trazer realmente, né? A gente estava comentando, né, Bel, antes de começar, o quanto que é importante fazer esse evento gratuito e, né, com um público maior, não só analistas junguianos, justamente com esse caráter, né, podendo dar esse caráter político, né, de vamos combater isso, né, trazer para a consciência, só colocando aí, né, e podendo falar sobre isso para podermos nos conscientizar. E, por fim, eu vejo que o papel do analista, né, clínico daí, né, no consultório é ter uma escuta aberta, vivência individual, um respeito a essa pluralidade, né, uma discriminação desse complexo cultural tanto atuante sobre os pacientes como sobre nós, analistas, porque todos nós estamos imersos, né, e a grande questão é que é importante a gente, de fato, entender, né, e poder se separar um pouco, entender, né, para se separar, né, se conscientizar. E tudo isso em busca de uma maternidade possível nessa contemporaneidade, né? É algo que é bastante desafiador, né? Uhum. Então é isso, né? Quem sabe assim alcançaremos uma maternidade mais leve e gentil. Isso é uma frase minha, né? Do que eu terminei o trabalho e eu acho que trouxe também esse, essa reportagem que saiu super recente também, né? No Hum. CNN, dos médicos na Alemanha podem receitar 4 semanas de spa para pais esgotados. Bom, eu adorei. Eu, se pudesse, por favor, adoraria que me prescrevessem isso, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, né, no Brasil. Ainda temos um longo caminho, mas enfim, Então, né? é. Porque a sociedade, né, e é uma parte que é interessante trazer essa comparação Brasil com Europa, que a sociedade no século XVIII europeia, e principalmente francesa, né? Na França, é uma das taxas, mais altas taxas de fertilidade, né? De filhos por mulher, né? De média de filhos por mulher. E a Elizabeth Badante vai questionando, né? Mas por quê, né? Porque ela tem os mesmos benefícios, até talvez um pouco menos, né? Do que outros países desenvolvidos, né? Ali, europeus, né? Da Europa mesmo. Então, o que ela traz é que a sociedade no século XVIII
francesa tinha perfeitamente admitido a entrega à ama, assim como as do século XX e XXI acham legítimo o uso da mamadeira e a guarda das crianças, né, pouco depois do nascimento. A creche e a escola maternal foram criadas na França, viabilizam, né, esse modelo materno em tempo parcial. Você não está o tempo todo, né, dedicada ao cuidado, né, dos filhos. E demonstram o quanto que tem como um acordo, né, um acordo social é, de não ter uma pressão, né, sobre essa mulher, né, em tempo integral, sabe? Eu acho que isso alivia bastante, né? Isso mesmo no primeiro ano, assim, de vida, né? Os bebês entram super cedo, né, na creche. Além disso, a responsabilidade da criança é compartilhada entre os pais, né? Os homens dividem igualmente as tarefas, né, domésticas e também é compartilhada com o Estado, né? Que se responsabiliza pelo bem-estar e pela educação, né? Então, tanto na França, quando as mulheres têm filhos, aparecem enfermeiras do Estado, né? Vêm na sua casa, te dão todo esse amparo, né? Então, esse espírito coletivo e liberal e desculpabilizante ao mesmo tempo, ele exerce um papel muito positivo, né? Na decisão de procriar, né? Quanto mais se alivia esse peso das responsabilidades maternas, mais se respeita a escolha, né, da mulher e da mãe, e mais ela se dispõe a tentar a experiência ou mesmo renovar, né, essa experiência. Então, eu acho que assim, eu coloquei assim um extra só para a gente ter Uhum. uma luz no fim do túnel, né? Enfim, é isso, né? Aqui tem próximos slides tem as referências, né, para quem se interessar, né? Na verdade, eu nem pus tudo que eu usei, né, na monografia, só o que eu citei aqui, né, na apresentação de hoje. E esse é o meu contato. Obrigada. Queria agradecer a todos, né, a disponibilidade aí. Falei um monte, mas acho que sobrou um tempinho, né, Bel, para poder escutar, E né? temos tempo, sim, claro. Você pode só deixar de compartilhar a tela, Carolina, para a gente Ah, poder enxergar todo mundo agora tá e bom. conversar, não é? Pronto. Muito bem, né? Estamos agora no tempo de que a gente pode, então, conversar com a Carolina, perguntar, comentar, enfim, participar mais ativamente desse assunto, que é um assunto tão pungente, né? Então, que já nasce com a gente, né? E quando a gente nasce filho, e todo mundo nasce de uma mãe, né? Então, a vinda ao mundo é através da maternidade, é através da mãe. E todo mundo está nessa sociedade, né, Bel? E, Uhum, né, vivenciando isso, né? uhum. Então, eu gostei de várias coisas que você até falou hoje, de mais ainda que está na monografia que não está aqui, mas tem esse contato seu que você deixou. Eu já quero dizer que a monografia está disponível na biblioteca da SBPA, então quem quiser pode entrar em contato lá. E tem muito mais assunto, claro, a apresentação é insuficiente para caber tudo. Mas, Carol, eu gostei bastante das coisas que você falou, inclusive agora nesse final, né? Eu não sabia que na França tem esse argumento social de ter sido o primeiro lugar que se criou creches e maternais, para ter ideia de incentivo a uma maternagem social, a um cuidado coletivo do Estado também, é isso Isso, mesmo? exatamente. Exatamente. É muito forte, né? O feminismo é muito forte na França, né? Então, acho que eles estão uns passos a mais aí na nossa frente, né? Nesse sentido de libertar um pouco, né, essas mulheres. Então, eu, assim, eu acho bem interessante trazer esse contraponto, porque a gente pode também, né, olhar como estão sendo, né, as outras experiências, né, como que as mulheres estão vivenciando a maternidade lá, né? Claro que tem muitas agruras, está longe de ser perfeito lá também, mas tem coisas que Hum, podem nos ajudar, né? Ajudar a todos, né? Porque hoje nós temos famílias muito misturadas, famílias novas constituídas, não é? De parceiros do mesmo
gênero e que estão maternando, né? Estão Isso. maternalizando. Tem uma maternagem dos homens atualmente muito maior do que antigamente, quando os homens nem participavam dessa ideia da maternagem, porque era uma coisa de mulher ser mãe, né? Hoje tem Isso. muito pai, né? Muito pai que é mãe, né? Tem. E tem E os também homens homens trans, né, Bel? Tem também homens homens estão trans, criando né? filhos bem, sim, criando filhos dois pais ou duas mães. Tem outros modelos de família, né? Onde a Sim. maternidade, a maternagem está presente, né? Isso, então, tem uma participação, de fato, do Estado ou da comunidade, e como era antigamente, como você falou, né? E na área mais rural ainda acontece, as famílias estão todas em comunidade, então tem a avó, a vizinha, a madrinha, né? A amiga, a filha mais velha, enfim, todo mundo maternaliza, faz uma É. maternagem as crianças, né? Com os bebês, São os né? vários Tem uma ampliação. humanizadores, né? Que eu acho que é importante a gente contemplar, né? A psicologia focou muito na mulher, né? Hum, Então, hum. ampliar é muito Agora, crucial, né? é, Essa é a nossa incumbência política, né? sim. Agora, eu gosto que você focalizou bastante a ideia de romantização versus terrorismo, né? A Uhum. ideia romântica de ser mãe e o terrorismo no sentido de você nunca mais vai ter sossego, é um horror e tal. E tem até a frase popular, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Falei. Eu coloquei isso na Então, introdução. ser mãe é padecer, que já tem um padecimento, né? Já tem essa coisa, você vai ter um padecimento, mas é no paraíso, então já romantiza imediatamente. Então, terrorismo e romantismo aí Imagina, nessa frase. na mesma frase, exatamente. Exatamente. Vamos ver o que as outras pessoas acharam, o que querem comentar. Aqui no chat tem um comentário já, deixa eu ver onde é que está. Tem aqui a Luciana Helena, não sei se você está vendo, ela diz aqui: parabéns pelo trabalho, dá para perceber a paixão e dedicação ao tema, só podia resultar em uma bela e importante monografia para desmistificar crenças que ingestam sentimentos e trazem sofrimento. Grata pela oportunidade. Ô, Luciana, se você quiser Obrigada. participar da conversa, ótimo aqui, né? Tá aqui a Maria José também, a Mazé dizendo parabéns, achando Obrigada, Maria. interessante. Alice também. Isso mesmo, Alice. Gostei de você ressaltar a ideia de que também é interessante olhar para a maternidade como um complexo cultural, que é isso que você trouxe, não é? É, E legitimar os aspectos sombrios, porque a gente tem essa coisa do romance, né? Da maternidade muito ligada à Virgem Maria, né? Como você falou, né? A Nossa Senhora, Mãe de Jesus, uma coisa muito do divino e da luz, né? Como se não existissem sombras, né? É todo bem, né? E o mal fica só impossível de ser vivido, como você disse mesmo, e né? muitas vezes atuado, né? Também. Atuar, isso mesmo. Né? Ou projetado ou atuado, né? Isso mesmo. Uhum. Olha, a Luísa está aqui fazendo uma pergunta. Luísa, se você quiser trazer a sua escrita, de fato, conversar com a Carol, é bacana. Ela, muito interessante tudo isso. Carol, fiquei com uma dúvida. As mulheres do século XVIII, que eram frias com os filhos, seriam as europeias? Ou no continente africano também? Olha aí. Aos europeus. Sim, faltou isso mesmo, né? Esclarecer. Sim, com certeza. Né? Todos os dados que eu trouxe são mais das europeias. Assim, eu até acho muito interessante. Tem alguns livros sobre isso, eu não consegui entrar, mas a maternidade de vida em outros lugares. Tem até um documentário, né, dos bebês nas várias culturas, é muito interessante. Muito, muito interessante. Mas sim, nas mulheres europeias, né? Esse documentário é possível de existido? Você tem alguma sugestão de onde ver? Eu gostei dessa ideia, gostaria de ver também esse Do que, Bel? documentário. Desculpa, estava lendo aqui, O não sei. documentário que você sugeriu aí, Desse existe? livro?
Isso. Agora me fugiu o nome, mas Motherhood, eu acho que é alguma coisa assim. Eu posso, quem tiver interesse, eu posso mandar. Pode me escrever que eu posso mandar, né? Eu esqueci, agora me fugiu, mas é bem interessante. Tem um livro sobre isso e o documentário eu também preciso pegar, não tenho de cabeça, que eu sou péssima com nomes de títulos de coisas, Bel. Desculpa, mas depois eu posso compartilhar quem tiver interesse, eu vou atrás. Tá bom. Quem tiver interesse, eu tenho, então vou atrás de você, depois você me passa, Carolina. Tá bom? Olha, tem alguém aqui dizendo também que é muito interessante aceitar o real e não o ideal, que eu acho que é bem isso, né? Por isso que o seu tema é a maternidade real, né? Exatamente, O exatamente. Eu queria. ideal. Uhum. Obrigada pelos comentários. Aí, amigas comentando. A Manuela É, levantou a mão, quer falar? Oi, Carol. é, Olha, adorei. Caí de paraquedas aqui nessa sua apresentação. Amei. Acho que você Obrigada. trouxe pontos muito, muito legais. Eu fiquei com uma dúvida, gente. Peço licença se não for a ver. claro, claro. Desculpa também. Por favor. Você trouxe a questão dos contos de fada, da madrasta. Achei isso muito, muito legal. Como que a madrasta traz esse lado sombra, né? E a Uhum. minha pergunta seria se você usa conto de fadas na clínica e se sim, claro que a gente tem alguns bem conhecidos, né, que traz uma madrasta forte, a Branca de Neve, a Sim. Cinderela, mas se tem algum específico que você gosta, que traga esse ponto da mãe, má, né, da madrasta, enfim, da mamãe, como você trouxe. É bem interessante. Eu já usei mais do que hoje, né? Às vezes eu trago, quando o paciente está trazendo uma coisa que tenha muito a ver, eu trago um conto, acho que é bem interessante, né? Com as crianças também, que eu atendo criança. Então, vira e mexe aparece, a gente vê, eu tô com os antigos, né? Eu tô os livros de Grimm, né? Os irmãos Grimm. E, assim, até teve um comentário outro dia, nossa, mas é um pouco barra pesada, né? Os contos de fadas dos irmãos Grimm, como era escrito antigamente. Hoje em dia fica muito mais polido, né? Antigamente aparecia muito mais isso, né? Da madrasta. Na verdade, é interessante a gente pensar também. ah, Hoje em dia se fala na boadrasta, né? Porque a gente também faz uma projeção nesse lugar, né? Hoje em dia, nas novas configurações de família, aparece muito, né, as madrastas, como a gente chama, mas que na verdade podem ser boadrastas e outras humanizadoras, né? Outras figuras de humanização desse arquétipo, né? Que exercem função paterna, materna. Então, assim, é, alguém falou que usei João Maria, muito interessante também. Já usei João Maria, não tem nenhum específico, né, que eu uso sempre. Vai muito assim do que me vem na hora, assim, meio espontâneo, sabe assim? Mas já usei Branca de Neve, já usei João e Maria bastante também. É, qual mais que eu já usei? Bom, e a Cinderela, né? Também. Acho que é por aí, assim, mas nenhum específico, sabe? Não é, isso não apareceu no trabalho, né? Foi só essa fala, essa citação do Hillman que fala disso, mas isso não coloquei no trabalho, né? Seria bem interessante fazer um compilado, de repente, né? Disso, dos contos. Obrigada, Carol. De novo, adorei. Adorei a sua apresentação. Obrigada pela participação. Bem legal, Manuela, você ter separado esse tema, porque veja a história da madrasta, né? É como se a madrasta carregasse o lado mal da mãe, né? E nos Né? contos de fada está um pouco isso aí, né? Então, é interessante que a Carolina trouxe a ideia que o Ruma trabalha no texto, que é a mamãe, em vez de mamãe, mamãe. A gente Também. poderia pensar a mãe drasta, não a madrasta, já começa com madrasta, né? Hum. Tem logo essa dissociação, essa coisa projetada, né, em cima de uma segunda mulher que não é a que pariu, pelo menos. Muitas vezes é a que cria, a que vira mãe, né, a que educa, né? Que aparece no meio do caminho, né? Que tem que pegar o bonde andando, né? Também.
Não é isso, fácil, né? não é fácil. É. Eliana, quer falar? Por favor, Eliana. Por favor. Oi, boa noite. Oi, Carol. Oi, Debrinha Olá, Barrê. Estou vendo aqui. pais Então, prestigiando. é, é, bom, primeiro, né, agradecer muito e parabenizar um trabalho maravilhoso. Já imaginava que ia ser isso, que eu acompanho aí a sua trajetória. Obrigada. E jogar aqui um pouco uma polêmica, porque você, quando você falou né, da questão de não se incentivar a mulher a olhar o lado da sombra, a olhar o arrependimento, ou se ela não queria ser mãe, veio para mim direto a questão do aborto, né? Então eu iria perguntar, onde fica essa questão do aborto aí nessa discussão do direito à vida da mãe, né? Que a gente sabe que muitas vezes a mulher não tem essa escolha e se vê grávida, né? Principalmente no Brasil, que não tem essa Exato. instrução toda e tal. E tem exatamente aquilo que eu, nessa parte que eu citei, né, da Vera Cornelli, acho que eu nem falei isso, no fim das contas, se eu estiver me repetindo, me avisem, mas é, o quanto que o aborto também, até entre os indígenas, é algo muitas vezes autorizado, né? Então, você vê o quanto que vira um tabu, né? De fato, a gente está imerso, muito ainda imerso nessa questão, né, do mito do amor materno. A gente ainda parece que não, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas o fato é, de fato, a gente ainda está muito imerso, né? Está muito enraizado, parece, né? E outra coisa interessante é que então, essa questão do aborto tem né, entre os indígenas, tribos indígenas, isso não é um ato negativo, né? E também né, o aborto e o infanticídio também, principalmente, né? E os dois, até antigamente, não eram tão carregados como hoje em dia, né? Porque, né, antigamente, quando se engravidava de um homem casado, por exemplo, era mais aceitável um aborto, né? Isso não era tão mal visto como é hoje, e isso, a meu ver, tem justamente a ver com essa romantização, né? Então, como a gente está muito preso ainda, fixado nessa romantização, não existe isso é inconcebível, né? Um aborto, sabe? Isso é algo que, né, é abominável, né, de fato, né? Então, não sei se te respondi, mas eu acho que são dados interessantes, assim, que dão uma Sim, obrigada. pincelada nisso, né? Obrigada. É Mas é um muito tema interessante. polêmico. É porque mesmo como a Eliana falou, né? Às vezes a mulher não deseja ser mãe. E Né? ela é exatamente no estupro feita mãe, vamos pensar. E daí, mesmo na situação de estupro, o aborto, do ponto de vista da lei, não é autorizado, né? Exato. Então, ou numa situação de gravidez de risco também, né? Então, abre-se espaço para o bebê, mas a mãe pode morrer, né? Fazendo aborto clandestino, por exemplo, né? Isso que é Ela muito pode correr o estranho. risco de morrer, né? Se mata a mãe e o bebê, né? Quer dizer, é um olhar muito patriarcal ainda, muito masculino, né? Sobre a saúde e a vida, a escolha da mulher, né? É Como um se ela controle do tivesse. corpo, né? É um controle muito grande do corpo, né? E eu acho que pouco se empatiza, né, com aquela mulher, né? Porque ter um filho, foi o que eu falei, não necessariamente vai fazer com que você possa se tornar mãe, né? Tornar-se mãe é Isso, diferente de ter um filho. Então, às vezes você só tem um filho e não é mãe, né? Então, o que acontece muitas vezes, né, em caso de aborto, a pessoa engravida, mas, né, ela não se sente mãe, né? Ela não está pronta para isso, enfim, pelos mais variados motivos, muitas vezes por questões sociais, né? Muitas vezes por questões sociais, dessa desigualdade, né, social, essa falta de amparo. E aí, quando tem esse cuidado, né, a Vera Conelli fala sobre isso na tese dela, né, na tese dela, ela fala justamente sobre um caso de infanticídio, e não sobre aborto e infanticídio, mas é muito interessante, porque
É exatamente isso, é uma mulher que depois né, que teve esse filho e que jogou o filho no lixo, né? E ela atendeu essa mulher. Então aí tem toda uma construção, né, dessa maternidade que é feita nesse espaço, né, com essa escuta terapêutica. Então, para poder aparecer a mãe, né? E uma mãe idealizada, né? Totalmente idealizada. Que é isso mesmo que você diz, o papel de mãe é totalmente romantizado como primeiro que é idealizada eh, dentro de uma bondade, de um dever, de uma obediência, né? Não tem, uma romantização mesmo. Então, se a mulher não quer ter o filho e quer abortar, ela é uma má pessoa E deve ser condenada, né? e deve ser condenada, com certeza, né? E deve ser condenada. E como você diz, nem toda mulher tem disposição de criar. Então, às vezes, filhos adotivos, você disse que está tendo mais casos de adoção, né? Tem mulheres, tem mais pessoas escolhendo adotar do que ter um filho, né? Principalmente os jovens pensando, né? Não estão nem concretizando, mas pensando isso, colocando essa opção, né? Porque às vezes se tem o filho, mas não se adota o filho, né? Aliás, uma monografia da Matê fala É uma pena. exatamente disso, né? Tem muitas mães que têm filho, mas não adotam, né? Isso. Ficam filhos tidos, mas abandonados, não maternalizados, não amados, porque não tem uma disposição naquela pessoa de fazer esse vínculo, de aguentar, às vezes, esse vínculo, né? Esse vínculo. Muitas vezes adotam crianças, amam mais o filho adotivo do que o filho que veio da barriga. Tem muitos casos assim, não é? A gente vê bastante no consultório, né, Bel? Isso daí. Muito, muitos, é. Crianças abandonadas, né? Independentemente, né, da classe social. É. E eu trabalhei com adoção durante um tempo, eu pude ver o instinto materno desenvolvido, desenvolvendo uma aliança com aquele filho adotado, de tal forma que aquele filho ficava parecido com a mãe, ou com o pai, ou com a família. Era como se fosse um filho da barriga, né? A gente chamava que é um filho do coração, e é exatamente, né? Até Então tem um fisicamente, desejo né, Bel? Até fisicamente, muitas vezes. É muito interessante isso, né? fisicamente, eu assisti isso, fisicamente, Também. né? Então, veja, e essas crianças, algumas adotadas, onde eu trabalhei, era um lugar onde tinham crianças abandonadas, né? Então, que as mães não puderam, por algum motivo, criar, né? E vejam, crianças que pareciam sem mãe, com mães desnaturadas, não necessariamente, mas pela condição da vida, às vezes, mas acabavam encontrando uma mãe, né, no mundo completamente encantada e verdadeira e criadora e positiva. Eu tenho muitos casos que eu acompanhei e vi isso Disponível, acontecer. né? Disponível. Né? Pais também, né? Pais, né? A necessidade da maternagem, do cuidado, do afeto, do colo é arquetípica, não é? Né? Não é exclusividade das mulheres, né? Não, é uma exclusividade das mulheres, exatamente. Mas culturalmente é, né? Ainda é, né? E, Carolina, eu vou desafiar você mais uma coisa. Se alguém quiser, eu sou faladeira, então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fala, mas você já comentou que você tem dois filhos, e você, na sua monografia, escreve também a relação com o primeiro filho, que é a entrada no portal da maternidade, e a relação com o segundo filho, que já tem uma outra maturação do ser mãe. Como é que é isso? Eu acho que né, eu até coloquei no trabalho um pouco sobre isso. No trabalho tem tanto mais, tem muito mais coisa, né, né, Bel? Mas é interessante porque uma das coisas que eu coloquei é que o primeiro filho é muita novidade, né? Ao mesmo tempo, se tem mais disposição,
né? Mais garra, curiosidade normalmente, né? Isso assim, pensando um pouco no ideal, né? Claro. Mas apesar de ser uma novidade muito grande, apesar de ser um desconhecido muito maior, né? Você normalmente, né, faz as papinhas, se dedica muito mais a fazer as papinhas, para levar para cima e para baixo, porque tem esse caráter do novo, né? Ao passo que o segundo filho, você tem já essa experiência, né? Isso, essa experiência te possibilita personalizar um pouco mais o seu maternado, né? Ter um pouco mais de confiança, né? Ah, não, eu já sei que deu certo no primeiro, então tá tudo bem fazer para o segundo, né? Então, acho que o que eu estava trazendo, né, ao longo do trabalho, ao longo da monografia, eu estava pensando principalmente nas mães de primeira viagem, né? Porque isso é muito, você fica muito mais vulnerável e suscetível, né, ao discurso social. Então, no segundo filho, você consegue se blindar um pouco mais, né? Você já tem ali uma bagagem. Por outro lado, gera também um falso conhecido, né? Então, eu já sei como é que é, e na verdade não, né? Então, é um exercício de poder entender quem de fato é esse outro para me conectar e o que esse outro suscita em mim, né? Que é diferente do primeiro. Então, acho que é um desafio, né? E que eu tento o tempo todo, né? Me ver, bom, então a mãe do primeiro filho, do mais velho, não é a mãe do segundo, né? É uma mãe diferente. E o que eu coloquei também, uma outra coisa que é interessante, que vai um pouco nessa linha, é que ao longo também né, são várias mães que são consteladas, né? A mãe não é uma unidade Isso. estática, né? Tem uma movimentação desse papel, né? Tem outras reflexões, outros pontos são tocados. Então, a mãe do bebê recém-nascido é diferente da mãe, né, do bebê, do toddler, né, que já está andando, que é diferente da mãe do ensino fundamental, que é diferente da mãe de adolescente, que é diferente da mãe, né? São várias mães que vão sendo consteladas, inclusive depois da mãe de filhos, né, de avô, que viram avós, né? Então, eu acho que tem uma plasticidade, né? E a gente traz normalmente como se fosse uma coisa única e estática. Então, isso é típico, né, do dinamismo patriarcal. Então, quanto que é importante a gente olhar para isso e trazer à tona, né? Que isso vai se transformando. Às Uhum. vezes não. Às vezes tem coisas que ficam paradas lá atrás, né? Uhum. Então, e nos prendem, né? Mas idealmente seria bom que tivesse essa revisão, né? Não sei se respondi, Bel. Ótimo. Olha, eu vi aqui no chat que tem o Andy dizendo uma coisa interessante aqui. Olha, o Brasil tem uma particularidade com Versus. versus outros países, que a opinião pública sempre foi muito influenciada pela agenda da Rede Globo. Fiquei curiosa se você analisou a evolução da percepção da maternidade na sociedade brasileira com o crescimento ao acesso à internet. Não, mas adorei. Pode ser um artigo. Não consegui entrar nisso, mas acho bem interessante. Eu trouxe um pouco isso, né? A questão das redes sociais, né? Principalmente nas considerações finais, o quanto que hoje em dia é muito forte, muito presente e contribui muito para essa questão da romantização e do terrorismo, né? Tanto por um lado como o outro, né? Vão se criando, que eu coloquei aqui, vão se criando bolhas, né, que vão se retroalimentando. Então, conforme você vai, com os algoritmos vão te indicando coisas, cada vez mais você vai escutando sobre a mesma coisa, né? E isso vai se retroalimentando. Então, só vai, na verdade, energizando ainda mais né, esse complexo e essa tensão, né, dos opostos aí, né, essas fixações, muitas vezes. Então, esse é mas não entrei a fundo, não fazer uma análise, né? Não, ainda não me detive a isso, não deu. Era muita coisa. Bia, Bia, vai lá, Bia. Lá, deixa eu ver. Estou com voz? Eu só queria comentar um pouquinho, Carol, que muito, muito bom te ouvir,
Muito bom Ai, mesmo, né? E me tocou muito a maneira, a dedicação com que você cuidou de revelar os sentimentos da mulher na experiência de ser mãe, né? De você dar voz a coisas que muitas vezes elas não podem dar voz pelos sentimentos todos que você comentou e as inevitáveis ambivalências que estão nos nossos sentimentos, em todas as situações, porque não nessas tão intensa também, né? E eu até fiquei me lembrando, quando se falou do aborto aí, quem foi que a puxou? Eliana, ela Então, eu puxou. me lembrei de uma coisa que em outros tempos sempre comentava, parece que não há é muito radical afirmar, mas não há uma mulher que ao longo da sua gestação, antes mesmo da experiência, então, de estar lá tendo que atuar, porque todo mundo fala da atuação da mãe, o que ela tem, os manuais escritos ou não, né? As 10 coisas, como fazer, como tem que ser, e você fala, você se dispôs a ouvir como ela sente. Enquanto ela faz tudo aquilo, né, Vivência? E acho que desde a gestação, isso que me ocorreu, acho que não há uma mulher que passa os 9 meses sem se perguntar um dia, né, nossa, mas será que eu quero mesmo? Mas é proibido falar se eu quero mesmo, porque eu já estou, né? Então, ou então, claro, num ambiente muito acolhedor, ela poder, nossa, será que eu vou me arrepender? Coisa que depois que teve não pode falar mais. Mas assim, de pensar em que vai mudar minha vida, em que parte que eu acho que talvez eu não vou gostar. Eu, enfim, se não puder especular sobre isso, né? E aí que o terreno é tão minado, né, de culpa, de deveres. Então, Perfeito. assim, muito legal esse jeito delicado como você destaca. O Uhum. direito, vamos começar pelo direito à dúvida, né? Isso. Mas também os sentimentos, ambiguidades, se perguntar. É maravilhoso, porque essa é a humanização mesmo daquela pessoa que vai se dedicar tanto e está devendo, né? Que a culpa é uma dívida, né? Então, e me Uhum. tocou muito também, porque, bom, eu me dediquei a estudar o pai, né? E você ficou com a mãe. Eu fiz Isso. um trabalho, uma pesquisa, onde eu ia ver assim. Como se sentem os homens quando eles estão virando pai pela primeira vez? Né? Eles não falam, né? Você não fala, meu marido não fala, homem não fala. Eu falei assim, bom, e se a gente se dispuser a ouvir, né? Talvez eles tenham muito a dizer, né? E aqui não cabe também, mas eu achei legal por causa desse contraponto que foi para mim também, de ter ido num momento de tanta transitoriedade na nossa cultura, né? Como é que foi, vem sendo também para os homens ter dúvidas sobre como é que é isso. Não tem nada a ver com o mesmo tipo, nem é cobrado dele as mesmas coisas, mas, pelo contrário, o quanto eles desejam até, muito antes da idade que a gente imagina, mas nunca falam. Então, enfim, viajei e você me fez pensar em muita coisa, só para encurtar a fala. E muito obrigada, adorei. Muito importante teu trabalho, muito mesmo. Ai, Bia, obrigada pelos comentários todos. Falando um pouco do pai, né? Fiquei te vendo na telinha, eu falei, o pai, né? Porque a gente, quando eu estava até escrevendo, a gente trocou um pouco, e você falou, vai pôr o pai, né? Então, eu fico feliz que você tenha gostado, né? Eu coloquei um pouquinho do pai, né? Bem pouco. Eu acho que é interessante até, de repente, escrever alguma coisa sobre a família, né? E esses sentimentos, enfim, de ter o primeiro filho, para a família toda, enfim. Pode ser interessante integrar todo mundo, uma coisa mais de alteridade, né? Cabe todo mundo, não vamos ficar nem só com o pai, nem só com a mãe, né? Todo mundo. Mas eu coloquei um pouco, assim, uma breve citação da parte de questionando, né, o quanto que o Freud colocava da inveja do pênis, né, das mulheres. E algumas falas, né, de homens, quando a gente vai escutar os pais, hoje em dia, né, podendo falar que tem inveja de gestar, né, até inveja de gestar, inveja de amamentar, né, e até com essa questão da relactação,
podendo amamentar, né, né, amamentar os bebês. Então, eu acho muito interessante essa inversão, né? Quando a gente escuta os pais, a gente pode se surpreender, né? Também abrir espaço, né? Acho muito importante. Então, a questão da ambivalência que você falou, uma das coisas que eu escrevi é o quanto que, de fato, a gente vai assim do alto da montanha até assim dos picos até os vales, né? De fato, é uma experiência que te Uhum. permite, por isso que ela pode ser propulsora, né, do processo de transformação e de individuação, né? Para muitas pessoas, não para todos, né? Bom, hein? Gostei, Vivi. Eu acho que eu vou trazer você para o nosso próximo fórum para falar da sua pesquisa pai, já que estamos falando da mãe, que vem a Bia falar do pai aqui agora. Falar em Já fica aqui. dívidas, né, também. É uma boa. Mas, enfim, nós estamos no horário, eu imagino que todos estão bem contentes com a escuta do trabalho da Carolina, é muito especial mesmo, muito delicado, muito atento a trechos e possibilidades e vivências da maternidade que não são bem falados. E eu, de fato, quero chamar a atenção para todos que estão presentes, se quiserem ver a monografia da Maria Carolina, está na biblioteca da SBPA, tem muito mais coisa do que a van filosofia de tempo nosso aqui foi possível falar, não é? De qualquer forma, acho que ficou muito claro quanto maternidade é um paradoxo, né? Como a Carolina colocou lá na tese dela, e quanto realmente ser mãe é ser portal e, ao mesmo tempo, passar pelo portal. Né? Isso é uma coisa da transformação, a que oferece a possibilidade da vida e que renova a vida, que reinventa a vida, porque mulher, quando fica mãe, tem que reinventar a vida. É bem isso, né, Carolina? A gente passa por uma necessária reinvenção da vida, né? Nossa. De uma maturação, né? Na Rever gente, todos os valores e tudo, né? todos os valores, tudo é. Então, que importante você ter aproveitado a sua experiência pessoal também para poder fazer esse trabalho e trazer essa contribuição ótima para a gente. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui, já os convido para participar de novos fóruns, né? E agradeço a Carolina muitíssimo por ter aceitado o meu convite e ter nos brindado com sua apresentação, com seu trabalho aqui, Carolina. Eu que Muito tenho a obrigada. agradecer, Bel, eu que tenho a agradecer e fico feliz de saber que a maternidade, né, é algo que está muito vivo mesmo, né, que a Muito. gente precisa de fato refletir, né, a gente precisa trocar, né, Uhum. e abrir espaço, né, de fato. Então, fico muito feliz que você tenha, né, feito esse convite e que eu possa estar aqui hoje, né, e compartilhar um pouco, né, um pouco Parabéns. da Se a gente trajetória, pudesse agora aplaudir, né? Aplaudir via. né, diferente, né, no Zoom. Obrigada, agradeço a todos, Obrigada, né, ter obrigada. ficado até Boa o noite a final também, né, todos. é bastante coisa Aham, que eu trouxe. aham. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, tchau.